Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso segundo dia de seminário. Todos me ouvem bem? O Toninho está dizendo que está aqui. Está com eco. Desculpa, Samuel, não ouvi? Está com eco. Está com eco? Deve ter alguma coisa aberta aí. Deve ter alguma coisa aberta aí na sala. Além da tela aí. Deixa eu ver. Talvez agora não tenha esse retorno, a gente está diante de um problema que tem um retorno para a gente. Quando a gente está falando, a gente fica dela para nós falar em Jesus. Agora, está muito ruim a voz. Bom, gente, vamos lá. De novo, sejam todos bem-vindos. É muito importante. A gente está muito feliz de termos aqui com a gente para discutir sobre a Lei Paulo Gustavo, né, que é uma lei que a cultura lutou bastante, refletiu bastante para que essa lei fosse aprovada. Né? Então, para nós, da cultura é um grande avanço. Então, essa lei ela nasce de um formato muito participativo e colaborativo, né, dessa construção em conjunto do poder público, da sociedade civil, né? Temos aqui a parceria sempre do Conselho Municipal de Cultura, né, representado pelos segmentos artísticos que compõem o Conselho. Então, é muito importante esse diálogo. É muito importante que a gente esteja participando desses espaços de discussões, para que a gente consiga efetivamente executar essa lei, né, na sua totalidade, e fazendo com que esses recursos cheguem a todos os fazedores e fazedoras de cultura. Então, é muito importante, a gente agradece aqui a disponibilidade de vocês, né? E aí, antes de iniciar os nossos trabalhos aqui, gostaria de passar a fala aqui para o nosso representante. Né? Hoje nós temos dois representantes aqui, a dona Val, que está aí também, né? O Samuel, que é o nosso vice-presidente do conselho. Não vi se o nosso conselheiro de literatura está aqui, eu não vi entrando, mas gostaria de passar aqui a fala representando o Conselho Municipal de Cultura para o Samuel Batista. Boa noite a todos e a todas. Gente, aí da secretaria, eu acho que tem alguma coisa, algum celular, alguma coisa aberta aí que está dando eco. Esse saiu, né? Alguma coisa aí, tem que ter dois aparelhos aí recebendo e transmitindo, alguma coisa assim. Por isso que está dando eco. Bom, gente, essa é a segunda noite de seminários. A gente está aqui no intuito de explanar um pouco sobre a Lei Paulo Gustavo e, principalmente, começar a amealhar de cada segmento quais são as demandas, quais são as propostas, quais são os objetivos, quais são os anseios. A gente precisa ter muito claro que nessa primeira lei, né, porque esse ano nós vamos ter duas, né? Vamos ter a Paulo Gustavo agora, e no início do segundo semestre, a Aldir Blanc 2. E no caso da Paulo Gustavo, a maior parte do recurso ele já vem carimbado para a área de audiovisual, que foi intuito do legislador quando fez a Paulo Gustavo. Então, a gente precisa entender que a gente tem 7 segmentos para trabalhar o recurso, que é bonito, 1.472.000, 1.402.000, alguma coisa assim, mas é finito, né? Assim, eu acho que a gente
já começou uma boa experiência no edital de fomento do Fundo Municipal de Cultura. Eu acho que a gente precisa aprofundar essa experiência agora, nessa Paulo Gustavo, corrigindo problemas que a gente tenha tido no edital de fomento, problemas que a gente tenha tido na plataforma, problemas que a gente tenha tido no edital de ocupação, enfim, essa vivência toda que a gente tem que, desde sempre, se apropriar da questão de documentação dos trabalhos, documentação pessoal, aprender a fazer conta, aprender a fazer planilha, aprender a redigir, etc. E, tal, e fundamentalmente, ler cada uma das leis que chegam até nós. Assim, é fundamental que a gente tenha compreensão, até para poder apresentar dúvida. Olha, estou com dúvida em tal ponto, mas ter lido para poder fazer uma coisa consubstanciada, né? E, no mais, assim, que a gente consiga, nesse encontro, já começar a levantar esses pontos todos. No dia 31, a gente vai ter uma Assembleia Geral presencial na Escola de Artes, para poder começar a desenhar o plano de ação que a Secretaria vai cadastrar no Ministério da Cultura para a viabilização desse recurso. Então, segue o bonde. Melhorou o eco? Saiu agora? Melhorou? Ah, então tá bom. Gente, aqui eu acho que é importante a gente reforçar que esse espaço aqui é para que vocês, é mais para que vocês proponham as ideias, levante as demandas, do que propriamente dito a secretaria, tá? Então, assim, já deixo aqui a importância da contribuição de vocês, né? Hoje eu estou com os meus companheiros aqui para ir anotando essas demandas, né? E é importante a colaboração e participação de todos os presentes, tá? Hoje estou acompanhada aqui, né, pelo Douglas, pelo Bob e pelo Toninho, e antes de abrir a fala de vocês, eu vou passar aqui para os meus pares fazerem uma fala também. Tá bom, bora lá. Boa noite, galera. Eu vou fazer uma observância aqui em relação ao decreto 11.453, que dispõe sobre os mecanismos de fomento do sistema de financiamento à cultura, que é quem faz o fomento direto ao artista, ao fazedor de cultura e arte. Eu disse ontem uma coisa aqui que eu vou repetir. Quando a gente fala de cultura, vem um monte de coisas na nossa mente, né? Vem as belas artes, o teatro, a música, a dança, o cinema, vem modo de vida e costumes regionais, vem patrimônio histórico, vem junto também a ideia daquela pessoa culta, aquele cara que sabe falar de tudo, né? Mas aí vem uma pergunta: quem produz cultura? A cultura está disponível para quem? Será para aqueles com baixos recursos financeiros? Será que para periferias? E os portadores de deficiência conseguem ter acesso? Todas as formas de cultura possuem seu espaço de atuação? Não estou ouvindo nada. E qual é o papel do Estado? Aí tem para nós a Lei Paulo Gustavo, né? Que, ao meu ver, trata da cidadania cultural, da democratização do acesso à cultura em todas as suas dimensões e sem preconceitos, seja erudita, popular, belas artes ou não. A cultura precisa ter espaço para se manifestar em suas diferentes formas. E quem pode participar? Os artistas, os produtores culturais, os gestores culturais, os mestres da cultura popular, os curadores, os técnicos, os assistentes,
e outros profissionais dedicados à realização de ações culturais, pessoas físicas ou jurídicas. Agora, uma pergunta é necessária também. Não adianta ter só grana. O que fazer com a grana? Com quem utilizar a grana? Para quem destinar os programas e ações culturais? Então, temos que ter uma política de fortalecimento da cultura local, integrando artistas, poder público e população. E, para isso, a gente necessita da indicação de um representante de cada segmento artístico, para que possa compor e acompanhar todo o processo de implementação e execução da Lei Paulo Gustavo. E o que esses representantes vão fazer? Eles precisarão atuar junto à Secretaria do Conselho Municipal de Política Cultural nas questões de composição dos chamamentos públicos, das políticas culturais de fomento, pautando-se por procedimentos claros, objetivos e simplificados, com uso de linguagem simples e formatos que orientem os interessados e facilitem o acesso de todo e qualquer indivíduo que queira participar do processo. Ou seja, dialogar com a comunidade artística e sociedade civil através de reuniões com potenciais interessados em participar do funcionamento público, participar de busca ativa de agentes culturais integrantes de grupos vulneráveis, atentar para a acessibilidade, para as ações afirmativas e reparatórias de direitos que poderão ser aplicados por meio de editais específicos, da previsão de cotas, da definição de bônus de pontuação e assim por diante. Propor, inclusive, canais de atendimento de dúvidas, visitas técnicas, sessões públicas para esclarecimentos. E com essa indicação de um representante de cada segmento artístico, a Secretaria da Cultura vai nomear uma comissão que vai acompanhar as etapas e fase de processamento do chamamento público, implementação da lei até os relatórios finais. Essa comissão deve ter indicação finalizada na Assembleia, como o Ismael disse, no dia 31 de maio. Então, a presença de todos na Assembleia, a partir dos resultados tirados dos nossos seminários, é importante no dia 31 para a gente finalizar nosso plano de ação para inscrição na plataforma do transpere.gov.br. Tá bom, gente? Passa para o Bob fazer uma falinha aqui. Vamos lá, mestre. Boa noite a todas e todos. Na verdade, eu vim hoje mais para colaborar com os companheiros e companheiras aqui da Secretaria. É sempre um prazer poder estar aqui, né, junto com pessoas da cultura, né, Toninho, da arte e da cultura. E que bom, como o Toninho falou aqui, que toda a sociedade civil possa participar e dialogar nesse processo. Essa é a forma mais democrática, né, do dinheiro público, né, do recurso público chegar até a mão da população, através da discussão da própria sociedade civil. Então, quero aqui apenas dizer meu boa noite e vamos aos trabalhos, né? Os trabalhos não param, Toninho. Boa noite. Eu tenho notado desde os seminários de ontem, na verdade, a gente aqui da Secretaria está progredindo, evoluindo e se aprofundando conforme cada seminário vai acontecendo, descobrindo coisas novas de como estar aqui para poder auxiliar nesse processo. E a gente estava conversando hoje e percebendo uma coisa. O Samuel até comentou alguma coisa nesse sentido, que é do fazedor cultural se apropriar do que está sendo disponibilizado como recurso, como fomento, como financiamento público para realizar na nossa cidade. Nesse sentido, eu queria aqui talvez deixar uma recomendação para vocês. Pesquisa um pouco também
de repente, outras cidades que estão se mobilizando, outros grupos artísticos que estão se mobilizando, para a gente poder, juntamente com vocês, construir melhor, cada vez melhor, esse processo de definição do plano de ação. Por quê? Quanto mais possibilidades de projetos ou de leituras ou de formas de transferência desse recurso a gente conseguir pensar, melhor a gente vai conseguir fazer a aplicação dele quando se decidir, obviamente, quais são as linhas que vai seguir. Às vezes eu sei que é comum a gente pensar, eu vou realizar um objeto fim, às vezes concentra o pensamento numa ideia já rotineira, mas tem várias outras possibilidades de trabalho. Inclusive, eu estava lembrando aqui hoje também que, além das atividades culturais, atividades artísticas, o recurso que vem da Paulo Gustavo também é para capacitação e formação. Exemplo, vai se fazer uma atividade que vai envolver técnicos como técnico de luz, técnico de som, outros técnicos que estejam participando daquela atividade, daquele evento, e a gente tem pouca formação, poucas pessoas com formação, ou que gostariam de ter formação, poderiam aprimorar ainda mais o seu conhecimento, o seu trabalho, a partir de uma formação. Vamos colocar nos projetos também, ou pensar num projeto para a formação desses profissionais, né? Os técnicos são quem estão no background, estão no apoio, no suporte, que preparam tudo para a gente poder realizar as nossas atividades. Como aqui hoje, por exemplo, a gente tem uma equipe trabalhando por trás das câmeras, para que a gente consiga hoje estar falando com vocês. Vamos pensar nessa questão da formação também dos técnicos e ampliar o conhecimento e entendimento que esse recurso ele é para todas as áreas culturais. A cultura ela tem os aspectos artísticos e os outros aspectos que são de costumes, tradições, de gastronomia, e entre outros fatores, né? Então vamos pensar também nessas outras áreas que a gente pode estar atuando aqui na nossa cidade. Eu queria agora então já passar a palavra para vocês irem falando. Se eu não me engano, a Valquíria tinha levantado a mão anteriormente. Está aparecendo ali para a gente? Ah, sim. Era Quem para pedir o som. trazer alguma fala para a gente, aí na parte inferior da tela tem uma mãozinha. A hora que você aperta aí a mãozinha, aparece para a gente aqui. A gente já tem uma fila de quem está inscrito para falar. Valquíria, você tinha levantado a mão? Não, era só por causa do som que estava atrapalhando. Tá tranquilo. Então vamos passar a palavra para o Cadu. Eu só vou pedir, por favor, aos demais que mantenham o microfone desligado para que não haja nenhuma interferência na fala dos nossos companheiros, tá bom? Cadu, nós não estamos te ouvindo. E aparentemente não é um microfone mutado. Você quer escrever, Cadu? Ou, se mais alguém quiser pegar a fala agora, enquanto você arruma, alguém poderia ir falando no lugar?
Tem mais alguém que quer pedir a fala agora? Ó o milho, ó o milho. Enquanto o Cadu não arruma lá, ou mais alguém pede a fala, eu queria lembrar a vocês de algumas questões referentes ao nosso seminário. Uma das atribuições que a gente tem, uma das coisas que a gente quer trazer hoje aqui, para a gente conseguir tirar dessa conversa, desse seminário, é poder ter indicação de um representante de cada segmento, né? Em cada seminário a gente está fazendo esse mesmo levantamento, para que a gente possa fazer, como o Toninho colocou, a formação do conselho de acompanhamento, né? Da comissão de acompanhamento do processo. Juntamente com essa ideia de ter o representante, a gente tem tido uma leitura de que a proximidade do representante com o restante dos fazedores do mesmo segmento vai auxiliar muito no sentido de trazer para a gente as ideias, as propostas, os projetos, e já também levar de volta, né, talvez os entendimentos que a gente vai tendo conforme a construção vai acontecendo. Alô, vocês me ouvem agora? Não estão me ouvindo? Agora sim. Sim, Cadu. Então, tive que apelar para o microfone do fone. Boa noite a todos. Eu, na verdade, eu não sou da área de literatura, eu sou da área de histórias em quadrinhos, então peço desculpas aos colegas por estar ocupando o espaço de vocês, mas como não há um segmento próprio para histórias em quadrinhos, então a literatura é a linguagem artística que mais se aproxima da nossa, né? Eu estou aqui, na verdade, representando um coletivo de trabalhadores das histórias em quadrinhos, é um coletivo que a gente se organizou já nacionalmente, né? E a gente tem se organizado outros... Eu, por exemplo, sou roteirista, né? Então, além de roteiristas, também tem desenhistas, coloristas, arte finalistas, letreiristas, né? Porque as histórias em quadrinhos é uma arte feita a várias mãos, né? E a gente tem que ser organizado para justamente pleitear junto ao poder público políticas públicas para nossa área, né? Porque, com exceção do PROAC, o edital do PROAC no estado de São Paulo, que tem uma categoria própria para as histórias em quadrinhos, em geral, a nossa área ela não existe junto ao poder público, né? E a Lei Paulo Gustavo surgiu como uma outra oportunidade para a gente poder justamente pleitear ali que seja uma pequena parte dessa verba, né, que é destinada a outras linguagens artísticas, né, uma pequena parte para as histórias em quadrinhos, né. Então a gente tem participado das audiências da Lei Paulo Gustavo, que está ouvindo tanto no nível do município quanto no nível estadual, como houve ontem, né. E a nossa sugestão é, por exemplo, no caso de editais de publicação, né, que possa haver de literatura, né, incluir as histórias em quadrinhos nominalmente, né, porque, em geral, a gente até consegue entrar nos editais de literatura, mas as histórias em quadrinhos, elas possuem peculiaridades próprias, que não é exatamente literatura, né, ela já é considerada histórias em quadrinhos junto aos estudos acadêmicos, não só aqui no Brasil, como lá fora, como uma linguagem artística autônoma, né, então, a gente tem lutado para que seja reconhecida como tal, como uma linguagem artística autônoma, ainda que ela possua características da literatura, do cinema, do teatro, de outras linguagens, mas ela tem suas próprias características, né? Então, por exemplo, a Paulo Gustavo, ela, como foi falado, né, ela sugere que tenha parte da verba seja alocada para formação de profissionais, né? Então, a gente também está sugerindo que seja feito para a formação de profissionais das histórias em quadrinhos, né? Então, tanto roteiristas como eu, como desenhistas, como letreiristas e por aí vai, né? Então, essa é a minha sugestão, né? Que uma pequena parte dessa verba, por menor que seja destinada às histórias em quadrinhos. Muito obrigado a todos por me ouvirem.
Obrigada pela contribuição, viu, Cadu? Lê Melo também está inscrita para falar. Pronto. Todo mundo está me ouvindo? Sim. Primeiro, né, pegar um gancho aí na fala do Cadu, observei bem o que ele falou, achei bem pertinente, porque eu, enquanto educadora, uma vida inteira em sala de aula, né, as histórias em quadrinhos, embora não entrem como gênero literário, elas têm muita importância como gênero textual no espaço de aprendizagem, de alfabetização. É uma linguagem assim que atinge muito, principalmente as crianças e os jovens. Então, acho bem bacana se de alguma forma eles puderem ser contemplados. Agora, assim, minha sugestão, observando o que o Toninho falou, né? Tem acompanhado e participado de alguma forma dos editais que já saíram, participei do Aldir Blanc, sou credenciada como escritora e observei aí os editais, né, o de fomento, das oficinas agora, e agora vem a Paulo Gustavo, que no meu entendimento, ela realmente tem como princípio atingir de forma mais ampla os profissionais de audiovisual. Mas como está sendo dada essa oportunidade também para os outros segmentos, e no nosso caso a literatura, observando todos esses outros editais que tiveram particularidades para nós da literatura, para venda de livros, para publicação, para participar de oficina enquanto formadores, eu penso que talvez, para contemplar um número maior de pessoas, e pensando na dimensão assim de divulgação, de dar uma visão maior até da Secretaria da Cultura, fosse feito o que nunca foi feito na nossa cidade, que é um evento literário no formato de um concurso literário. Na minha opinião, o concurso literário deveria ser para trazer novos escritores, que fosse trabalhado com os jovens do ensino médio das escolas públicas da cidade. Por que isso? Porque nós, os escritores já com alguma experiência nessa linha de que o colega falou de dar alguma coisa de formação, a gente poderia estar dando um suporte, uma formação, participando de rodas de conversa, depende de como for formada essa comissão e organizado esse concurso. Porque dentro de um concurso você tem uma comissão organizadora, você tem os jurados que vão, né, estar ali fazendo isso. Então, nesse momento, nós, os escritores mais experientes da cidade, alguns muito mais do que eu, poderemos contribuir de alguma forma. E, ao mesmo tempo, dar oportunidade de que novos escritores surjam na nossa cidade, que eu acho bem bacana estar trabalhando isso também. Então, minha opinião, minha sugestão é que fosse pensado com carinho isso, porque, no meu entendimento, nos outros editais já foram contempladas outras formas de participação dos profissionais da literatura, e um momento que poderia ser algo bem bacana, porque vocês iam precisar de uma comissão organizadora, iria precisar de jurados. Nesse momento entrariam os profissionais que já são credenciados ou com outros critérios aí, né, a ver aí com a comissão aí que vai ficar responsável pelo edital, e seria um evento grande, com premiação, e poderia disso surgir uma coletânea, uma antologia dessas obras, desses jovens, e que, de alguma forma, eles fossem premiados, tanto recebendo essa obra impressa, ou de alguma outra forma que julgarem necessário. Mas eu penso que seria uma atividade bem bacana e que nós já vimos em outras cidades vizinhas,
e que Osasco, na minha opinião, está deixando a desejar nesse quesito. Já tivemos concurso de poesia na cidade e tal, mas isso para quem já é da área. Eu penso que nós precisamos formar também novos escritores, seria uma coisa bacana. Fica aí minha sugestão. Obrigado por me ouvir. Gratidão pela colaboração, Lê, muito obrigada. Nós temos mais uma inscrição aqui para fala, Aline. Boa noite a todos os colegas, estão conseguindo me ouvir? Sim. Bom, eu tenho algumas propostas de sugestões também, né? A primeira seria pela inclusão de mais locais periféricos nos próximos editais. Nesse último edital de fomento às artes e à cultura, nós tivemos aí uma relação de locais periféricos previstos no edital, né, com cerca de menos de 10 locais periféricos, né, e eu acho isso pouco, porque nós temos, ao meu ver, mais locais periféricos que poderiam ser incluídos para que os artistas pudessem optar por esses locais, né, porque, por exemplo, eu trabalho com múltiplas linguagens, né, literatura, música, artes plásticas, então eu me vi nos meus projetos tendo que repetir esses locais, né, e eu gostaria de poder expandir isso para mais locais, né, então essa seria a minha primeira sugestão, a inclusão de mais locais periféricos no novo edital dessa lei. Né? A segunda sugestão seria em relação à plataforma, né? Essa plataforma que está sendo utilizada aí pelos artistas, né, para cadastro, que nem teve agora do edital de fomento, né, das oficinas, né? Eu já, em uma época da minha vida, eu trabalhei com a criação de sistemas, com a criação de plataformas web, né? Então, eu sei relatar todas as melhorias que poderiam ser feitas nessa plataforma para ficar algo mais intuitivo, né, algo mais fácil para o artista cadastrar o projeto dele, né, então ali eu experimentei uma série de dificuldades para cadastrar os meus projetos nessa plataforma, né, por quê? Por exemplo, campos que você só pode colocar número, eles não estão como no formato numéricos, né, você pode colocar texto ali, né, o campo, sendo que o campo deveria aceitar somente números. Então, quando você tenta salvar o projeto, isso gera um erro, né? Outra coisa, não tem também uma informação de que todos os campos são de preenchimento obrigatório. Alguns campos aparecem em vermelho, mas outros não, e, no entanto, todos os campos são de preenchimento obrigatório, né? Eu fui informada sobre isso diretamente na Secretaria da Cultura, né? Porque eu não estava conseguindo salvar o meu projeto. Eu falei, não, mas os campos estão preenchidos, né? E aí eu fui informada sobre isso. Então, assim, são coisas bem técnicas, né? Por exemplo, tem um limite de tempo que o artista ele tem para cadastrar o projeto dele. Depois desse período, tudo que ele fez ali expira, né? Eu acho que o artista deveria ser informado no começo, no tempo que ele tem para cadastrar o projeto dele. Olha, a partir de agora você tem, sei lá, por exemplo, 2 horas para cadastrar o seu projeto, depois disso todos os dados serão perdidos, né, algum aviso disso no início, né, enfim, eu gostaria de saber se eu posso relatar para alguém essas minhas sugestões de melhorias da plataforma no momento, né, que ao meu ver aí iam contribuir muito para os cadastros, para os próximos editais também, né, para ficar isso mais fácil para os artistas, para todo mundo ter acesso, conseguir cadastrar os projetos sem nenhum problema, sem precisar ficar tanto assim em contato com a secretaria, né, olha, não estou conseguindo, o que pode ser, né, então acho que isso facilitaria muito, né, então esse é um segundo ponto, que eu me disponho pessoalmente, né, de estar relatando todas essas melhorias para algum responsável, só não sei com quem seria isso, tá, eu fico à disposição da Secretaria da Cultura para isso. E, com base também nisso que a nossa colega Lê Mello falou, sobre o concurso de poesias, né, eu quero relatar algumas coisas aqui. Por exemplo, antes da pandemia,
nós tínhamos o FENAPO, né, que era o Festival Nacional de Arte e Poesia de Osasco, onde todos os artistas de Osasco podiam se inscrever, né, era de âmbito nacional, então tinha premiação, tinha troféu, isso era organizado, acontecia ali na Escola de Artes, né, e era bem bacana porque abria um leque aí para que vários autores pudessem participar, né, durava uma semana, o festival, e foi descontinuado, eu acredito que em virtude de falta de tempo dos idealizadores do projeto, né, que eles estão agora comprometidos com outras funções, né, com jornalismo e tal, então eu acho que isso poderia ser retomado, de repente, por outras pessoas, né, e algo que sempre eu penso muito é sobre a Academia de Letras de Osasco, né, eu fui informada que Osasco possui uma Academia de Letras, né, mas eu não sei se isso está em plena atividade, se essa academia ela está em funcionalidade, sabe? Se ela promove concursos, se ela promove saraus, né? Se ela está aí em pleno vapor, né? Então, eu também gostaria de saber se essa lei Paulo Gustavo, se ela prevê, de algum modo, um apoio, um suporte para a Academia de Letras de Osasco, talvez pela revitalização da Academia de Letras, né, para que ela pudesse ser melhor ocupada, e eu acredito que aí sim a Academia de Letras de Osasco poderia promover esses concursos literários, né, tanto poéticos, né, como abranger outros gêneros aí, por exemplo, contos, crônicas, trovas, concursos específicos, né, de gêneros literários. Então, essa é uma dúvida que eu tenho, né, e gostaria de saber se a gente pode utilizar essa lei Paulo Gustavo de alguma forma para revitalizar a Academia de Letras de Osasco. Eu queria saber mais sobre isso. Essas são algumas dúvidas que eu tenho. Acho que no momento é isso. Desde já agradeço a atenção e minha disposição. Obrigada. Aline, primeiramente a gente gostaria de agradecer esse feedback, né? Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso e o Samuel fez uma fala muito assertiva no sentido desses espaços de diálogos a gente identificar, né, essas dificuldades, algumas questões que precisam ser melhoradas, e a secretaria aqui já deixa total disposição de receber, né, esses seus apontamentos através de e-mail. Depois a gente pode estar encaminhando o e-mail para você oficial, né, isso é muito importante. Essa semana nós tivemos um encontro estadual de gestores, né, com representantes do MINC, que veio trazer orientação para o estado de São Paulo e os municípios, né, e a lei ela traz muito essa questão de ser de fácil acesso, né? O intuito da lei não é fazer algo burocrático e difícil para que as pessoas não consigam ter esse acesso, muito pelo contrário, né? Eu acho que cabe nesses espaços de discussão a gente avaliar de que forma que a gente consegue facilitar, né? Fazer de uma forma facilitadora para que as pessoas que queiram acessar esse recurso consigam acessar, né, de uma forma simples, prática, né? Eu acho que isso está muito bem aqui dentro da nossa discussão para a gente pensar junto de que forma que a gente pode melhorar essas questões, né? Esses apontamentos. Então, a gente já agradece as sugestões, tá? Depois a gente passa o e-mail oficial e esses apontamentos serão muito bem-vindos. A gente sempre pensa no sentido de melhorar os serviços da secretaria. Agradeço as suas colocações, a sua contribuição. Quanto à questão da Academia de Letras, eu e os meus pares aqui até conversamos aqui um pouquinho, a gente não tem uma informação atualizada de como está isso. A gente pode até depois levantar, né, e passar essa informação com mais propriedade e mais clareza para você, para esclarecer sua dúvida, tá bom? Temos alguns inscritos aqui. Lemelo, você levantou a mão de novo ou ainda é
da fala anterior? Para nós aqui aparece uma mãozinha levantada. Não? Então, a próxima fala aqui seria do Cadu Simões. Olá, estão me ouvindo? Sim. Então, primeiro, eu gostaria de complementar a fala da Aline com relação à plataforma que a gente cadastra nossos editais, porque eu concordo muito com ela, eu tive os mesmos problemas que ela relatou quando eu fui cadastrar os meus projetos, né? E acho que um modelo bom de plataforma para cadastrar edital é o do PROAC de São Paulo. E uma coisa interessante dessa plataforma é que você pode salvar o projeto e retomá-lo em outros dias, né? Então, não tem esse limite de tempo que tem a plataforma que a gente cadastra os projetos em Osasco, né? Então, se vocês puderem dar uma olhada no modelo do PROAC, eu acho ele excelente para ser seguido. E o segundo ponto, eu gostaria de sugerir também, na verdade, não sei se está no escopo da Lei Paulo Gustavo, mas até mais ou menos 2015 ou 2016, acontecia em Osasco uma feira de livro infantil, que as últimas edições aconteceram no Parque Chico Mendes, e essa feira era muito interessante porque ela distribuía vouchers para os alunos da rede pública municipal de Osasco, e os alunos iam até a feira, né? Os vouchers eram de 5, 10 reais, se eu me lembro, e os alunos podiam trocar esses vouchers por livros, né? E eu participei dessa feira, porque na época eu trabalhava junto da editora Balão, que era uma das editoras que fez parte da feira, que era organizada pela Libre, né? E esse é um modelo muito bom que eu acho que poderia ser visto para ser repetido, se puder, pela Lei Paulo Gustavo, né? Uma feira de livros, na qual os alunos da rede municipal recebam voucher para poder comprar livros, né? Porque isso dá autonomia aos alunos para poder escolher seus próprios livros, aqueles que eles gostam, e movimenta a economia e as editoras pequenas, né? Que a Libre, ela é uma associação de editoras de pequeno e médio porte, né? Pode abrir aí. Perfeito. Obrigada pela contribuição, Cadu. Próximo inscrito, Samuel. Oi, só vou pontuar a respeito do que foi falado até agora. Vou de trás para frente. A questão da Feira do Livro, ela foi feita em 2011, 2012, e a última foi feita em 2013 pela Secretaria da Educação. As duas primeiras foram feitas pela Secretaria da Cultura, que o projeto era da Secretaria da Cultura, e a última feita pela Secretaria da Educação. O grande problema aí, Cadu, que eu acho assim, o modelo, eu concordo com você, o modelo foi fantástico, fantástico. Na primeira feira foram 96 mil pessoas frequentando, na segunda-feira 117 mil pessoas frequentando. Isso, se você tirar os 36 mil alunos da rede municipal, então você vê o volume de gente que foi até essa feira, né? E, inclusive, com o compromisso da Libre, nas feiras, nas 3 feiras, de publicar autores de Osasco, né? Agora, o problema é o custo, né? O custo da feira é algo bem acima do que se pode imaginar com a Lei Paulo Gustavo. Em relação à FENAPO, que foi citada aqui, a FENAPO é um projeto da Secretaria da Cultura. Havia um servidor que tocava isso, mas esse projeto é da Secretaria da Cultura, existe uma lei a respeito da FENAPO, tá? Desse Festival Nacional de Poesia. Esse projeto é da Secretaria da Cultura, né? E em relação à plataforma, a sugestão que o Cadu deu, com referência à plataforma do PROAC, eu acho que a gente pode sugerir, que, assim, eu tenho a impressão, aí, Cris, Toninho, Douglas, Bob, eu tenho a impressão que é possível ter um convênio com a Secretaria de Estado para ter aquela plataforma disponibilizada
para o município. Eu tenho a impressão que cabe uma conversa, sabe? De ter essa sessão dessa plataforma para poder utilizar. Porque ela realmente ela é muito, ela é mais fácil até do que a Rouanet. Ela é mais simples até do que a Rouanet. Então, são esses apontamentos aí sobre as falas passadas. Segue o bonde. Eu acho que é. Oi, estão me ouvindo aí, gente? Todo mundo me ouvindo? Oi? Estão me ouvindo, né? Só para falar um pouco sobre a plataforma, e hoje, inclusive, foi um dia que eu estava conversando com o pessoal que faz a gestão dos documentos, né, que vão entrando, enfim, e acompanha tudo, falando sobre isso. Primeiro assim, a plataforma ela surgiu num momento, numa necessidade que nós tínhamos, que foi no momento pandêmico, né, que a gente utilizou a ferramenta da plataforma e que entendemos que naquele momento foi muito bom, né, foi útil para nós. Mas a plataforma ela não foi desenvolvida para esse trabalho. Precisamos deixar isso muito claro. Hoje a cidade tem a Secretaria de Tecnologia, né, Desenvolvimento e Tecnologia e Informação. A Secretaria disponibilizou o sistema, que é o sistema da Prefeitura, é o sistema de comunicação interno da Prefeitura, para que naquele momento de pandemia nós pudéssemos receber documentos, enfim, na Aldir Blanc. E aí a gente começou a utilizar para o credenciamento e para outras situações aí. O que a gente tem feito? Nós estamos construindo um novo modelo para que a gente possa ter o modelo ideal para a Secretaria da Cultura. Nesse momento, o que nós temos é esse sistema, que, repito, tem sido útil, mas tem essas, né, adequaçõezinhas que acabam sendo um problema. A gente entende esse problema, estamos discutindo muito. Eu peço para que todas e todos enviem, depois acho que a Cris vai passar o e-mail, mas enviem um e-mail para nós, cada um dizendo do seu problema, o que aconteceu, para que a gente cada vez mais vá melhorando a qualidade dessa plataforma e possa, talvez não, né, mas chegar a algo próximo de uma excelência, né? A própria prefeitura tem se adequado. Hoje a prefeitura tem o serviço de 156 através de um aplicativo. A nossa ideia é, num futuro não tão distante, ter o aplicativo da Secretaria da Cultura. Algumas secretarias também caminham nesse sentido, a Secretaria de Esporte caminha nesse sentido, enfim. E a gente vive o momento da tecnologia, né? É importante que nós tenhamos ferramentas cada vez mais adequadas para que a população possa acessar da sua casa, né? Não precisa vir até a prefeitura, ele da casa dele vai acessar, né, Toninho, Cris e demais companheiros, e a gente vai receber a informação lá de forma real e vai poder interagir com a sociedade de forma mais rápida e assertiva. Eu costumo brincar e dizer, Samuel que está aqui sabe, porque já foi diretor e foi um grande diretor lá na secretaria, né, Samuel, de difusão cultural. Eu costumo dizer que o setor público ele tem naturalmente um delay de 10 anos em relação ao particular, né? A empresa, ao privado, perdão, a palavra tinha sumido, Cris. Nós temos um delay de 10 anos, mais ou menos, do privado, né? Então a gente tenta cada vez mais se modernizar e se atualizar para que a gente possa atender as demandas. Não é uma justificativa, mas infelizmente, ainda não está do jeito que a gente quer que esteja, e com certeza, logo mais, a gente vai ter algo muito bacana aí para entregar para a cidade, beleza? Só reforçando aqui, o FENAPO, existe sim uma lei, né, que garante a realização, é um evento da secretaria, ele foi suspenso devido a questões pandêmicas, né? Ano passado a gente teve algumas restrições que não conseguimos realizar, mas em breve o FENAPO estará de volta à programação das atividades e vai compor aí o calendário da secretaria. Temos inscrição aqui, Alessandra Mansano.
Oi, boa noite a todos. Boa noite. Bem, eu achei bacana a sugestão da Limelo, tá? Foi falado também, né, da feira, que foi um sucesso. Então, como artista independente, como incentivadora da arte independente, né, eu reforço que, se tiver uma próxima feira aí, que olhem para os escritores de Osasco, né, porque tem escritores com literatura infantil aqui que são maravilhosos, né, então, falo, né, faço um pedido nesse sentido, e que bom que está abrangendo mais, né, a Lei Paulo Gustavo, que vai facilitar um pouco mais, e é isso, o que precisar de colaboração, a editora está aí à disposição de todos vocês, tá bom? É isso. E referente à plataforma, gente, Gratidão assim... pela colaboração, viu, Lê? E Opa. referente à plataforma, eu não consegui colocar projeto. Assim, tentei umas 3 vezes e eu desisti. E assim, né, a pandemia já acabou 2 anos, né, gente? Assim, tem como não puxar a orelha de vocês, né? Eu acho que é uma coisa que tem que, vocês têm que, assim, rapidamente pensar numa solução, porque sempre fica num sistema provisório. Acho que já passou da hora de vocês, né, realmente engajar, né, nesse sistema e fazer acontecer. Tá bom? Desculpa aí. Um beijo a todos. Gratidão pela contribuição, Ale. E a gente pode ter certeza que a secretaria vai estar engajada para resolver, né? É importante a gente ressaltar que esse sistema não é um sistema da Secretaria de Cultura, né? Ele foi um sistema implementado pela Secretaria de Tecnologia e Informação, com o intuito de... Oi? Ele é da prefeitura, né? E com o intuito de reduzir a questão do papel, né? Então, é um piloto que está sendo testado, né? E aí, com todas esses feedbacks aqui que vocês estão dando, reforço aqui a importância de vocês nos encaminharem por escrito, até para que, junto com a secretaria responsável, a gente consiga, de alguma forma, ajustar para que a gente consiga ter um melhor desempenho da plataforma, tá? Então, eu vou deixar registrado aqui o e-mail, depois a gente formaliza, manda certinho, mas aí todo esse descritivo, esse apontamento, pode ser encaminhado para o e-mail cultura@osasco.sp.gov.br, tá? Esse é o e-mail institucional. Então, para quem tiver esses apontamentos a serem feitos referente à plataforma, podem estar direcionando para esse e-mail, cultura@osasco.sp.gov.br. Para a gente é muito importante esse feedback, tá? Para que assim a gente consiga avançar aí nos nossos serviços. Boa. O Douglas deu uma sugestão aqui para colocar no assunto como melhorias na plataforma, tá? Que aí a gente já consegue direcionar e encaminhar para o setor competente para fazer toda a análise desses apontamentos, tá bom? Aline? Oi. Então, só fazer mais alguns apontamentos, ainda sobre o FENAPO, ele era promovido, sim, pela Secretaria da Cultura, e a organização era pelo coletivo Rabo de Calango, né, que o idealizador aí, ele até conversou comigo na época, depois da pandemia, durante a pandemia, que ele estava sem tempo de organizar esse festival, né, então eu acredito que aí seria interessante ver quem poderia estar assumindo no caso de falta de tempo dele, que era o Eliabe Vicente, agora ele, né, está atuando aí como jornalista, né, da nossa cidade. Então, eu acredito que seria interessante ver quem poderia dar continuidade para o projeto, né? Quem organizava era ele, através do coletivo Rabo de Calango.
E sobre a plataforma ainda, né, algo que ficou muito confuso é que eu, por exemplo, eu não sabia que a gente tinha que colocar vários projetos numa mesma inscrição. Eu pensei que eu pudesse inscrever separadamente, né, cada um dos projetos, e eu ia fazer totalmente errado, né? Por sorte, a plataforma deu erro, eu não consegui fazer, eu tive que ir pessoalmente até a Secretaria da Cultura, conversei lá com a Thaís, com a responsável, ela falou, olha, tem que inscrever todos os projetos de na mesma vez, né, senão não dá certo. Então, assim, sem isso, sem essa orientação, eu não teria conseguido, né? Eu quase desisti também, assim como a nossa colega falou agora, eu quase desisti de inscrever os meus projetos, né? Sem esse apoio, eu não teria conseguido de forma alguma, porque eu jamais ia adivinhar que eu tinha que escrever os projetos todos numa mesma inscrição, e algo que ficou muito confuso, né? Até mesmo para depois separar essas informações, ver qual que é referente a qual projeto, porque tem lá etapas diferentes, né? Então, que de algum modo a gente possa, numa próxima edital, preencher cada projeto em uma tela, né? Para ficar isso mais organizado. Tá bom? E acho que é isso. Obrigada, mais uma vez. Eu queria falar um pouquinho a respeito de algumas ações que partem do calendário oficial da cultura da cidade, vamos falar assim. Exemplo, o FENAPO, né? Entendo que a secretaria ela não tem que ser produtora de eventos, né? Ela não tem que produzir algumas atividades, até ações que fazem parte do calendário. Eu acho que é chegada a hora de alguns grupos que atuam na cidade como produtores, como formadores de opinião, como movimento sociocultural, de propor projetos à secretaria de execução dessas ações que fazem parte do calendário. Exemplo disso, o FENAPO, né, que durante alguns anos foi coordenado pelo Rabo de Calango, como disseram. Mas isso não impede de qualquer outro grupo, qualquer outra companhia, qualquer movimento cultural da cidade, proponha para a secretaria uma ação assertiva de determinadas ações do calendário. Exemplo, o Rabo de Calango. E só rapidinho, eu acho que isso poderia ser também organizado pela Academia de Letras, se ela tivesse em atividade. Desculpa. Espaço para colocar, para dar sua contribuição. Para nós aqui não aparece mais ninguém inscrito. Alguém mais? Aline? Oi, só complementando o que o nosso colega acabou de dizer, eu vejo também que o FENAPO, por exemplo, ele poderia ser administrado futuramente pela Academia de Letras, se tivesse essa em pleno vigor, né? Porque envolve aí poesia, arte, é um exemplo, né? Além da Academia de Letras promover os concursos literários, né? E eu acredito também que muitas vezes os artistas eles não sabem como propor isso para a Secretaria da Cultura, né? Como propor isso, por exemplo, organização do FENAPO, né? Tem vários grupos aí que poderiam tá à frente disso, mas muitas vezes eles não sabem como chegar até a secretaria para expor isso, né? Para falar isso. Então, eu acho muito importante, por exemplo, esse momento que a gente está tendo agora, para poder trocar essas ideias, né? Debater sobre isso, que abre um leque aí de opções que às vezes a gente não sabe como fazer, a gente fica meio restrito, né? E é isso. Lemelo, está inscrita. Bom, ouvi aí as considerações aí sobre o FENAPO. Eu entendo que é um evento da Secretaria da Cultura e de que forma ele vai ser viabilizado e quem vai estar na organização, isso dá para ser conversado realmente com vários coletivos da cidade. Tem, acredito, também competência para continuar isso. Eu estou intrigada com a história da Academia de Letras de Osasco, porque eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, eu gostaria que, se depois vocês descobrissem alguma coisa, dessem um retorno para nós, né? O que eu sei com relação à literatura de Osasco é que
lá pela década de 70, eu acredito, o Toninho pode lembrar mais que eu, que conhece bem essas histórias da cidade, assim, conhece muitos artistas que falam muito disso. O Samuel também, porque acompanha, não que a pessoa tenha vivenciado, mas acompanha ao longo do tempo. Que tinha uma época, que era um movimento, né, aí dos artistas, escritores e poetas de Osasco. Que eu me lembro aí das minhas colegas, que são minhas amigas pessoais, Vera Lúcia Godoy, Mara Monteiro, que são Manini, que são escritores aí da cidade. Eles faziam parte desse grupo. Então, na verdade, era um movimento desses escritores que tinham várias ações na cidade e que existia. Mas uma academia de letras em Osasco, realmente eu não tenho conhecimento. Então, se existir, eu também quero saber. Vou deixar essa consideração. Esse movimento foi extinto, acabou, né? Não existe mais, houve várias implicações e não existe mais esse grupo e não existe mais essa consideração deles enquanto instituição que já foi um dia. Agora, a questão da academia, se alguém souber, eu gostaria de saber também, não tenho esse conhecimento, tá bom? Eu tenho 68 anos, comecei na Secretaria da Educação e Cultura em Osasco em 1971. O pai de vocês nem tinha nascido ainda. Mas eu me lembro, quando eu tinha 15 anos, que o professor Fernando Bonaducci, professor Anésio Cabral, professor Alcir Porciúncula, professor Eduardo Rodrigues, iniciaram naquela época a construção dessa academia. Se não me falha a memória, chamava-se ALACO, Academia de Letras, Artes e Ciências de Osasco. Estou falando um nome aqui que eu possivelmente posso estar equivocado. Mas depois de alguns anos, eu nunca mais ouvi falar nessa academia, né? Eu me lembro que ela foi criada. A continuidade dela, eu não sei dizer para vocês. Então, a gente assume aqui o compromisso de buscar qual o encaminhamento que foi dado para essa academia e passar para vocês o resultado o mais breve possível, tá bom? A próxima fala, Samuel Batista. Então, a questão da academia colocada agora, Toninho, é justamente a missão da busca ativa, né? De saber o que existe e aonde existe. Isso é uma coisa. A segunda coisa, a Aline falou a respeito do FENAPO e o Toninho comentou a respeito de produtores da cidade virem a propor a realização de determinadas atividades, né, que estão no calendário. Eu entendo que sim. Agora, eu entendo que existe uma necessidade da secretaria abrir um chamamento para receber propostas para, olha, queremos propostas para o Canto de Julho, queremos propostas para o FENAPO, queremos propostas para a Semana de Dança, etc, etc e tal, né? Por quê? Porque isso implica num custo que fatalmente precisa ser justificado, né? Não só a questão orçamentária, não é só a questão de quem apresentar o menor preço, e aí não é nem o menor preço, é uma questão técnica, né? A lei permite, quando você tem uma proposta tecnicamente melhor, se pague mais do que a que é pior, né? Então, assim, há essa necessidade, apartado da Paulo Gustavo, porque não é o caso, né? Da secretaria fazer esse chamamento público de propostas para o FENAPO. Normalmente acontecia em novembro, se eu não me engano, né? Enfim. E o terceiro ponto, aí eu volto na questão colocada pela Aline, enfim,
sobre a questão da plataforma, eu insisto que vale a pena fazer uma consulta à Secretaria de Estado da Cultura sobre a disponibilidade da plataforma do PROAC para os municípios. Estabelecimento de um convênio, entendeu? Que possa se utilizar. Por quê? Porque eu escrevo projeto há décadas, entendeu? E, assim, realmente a gente está longe, viu? Está longe, e não vai conseguir chegar com essa plataforma da prefeitura, como o Bob disse, que essa plataforma é da prefeitura. A plataforma da prefeitura, ela entende o expediente das 8 às 17, de segunda a sexta, entendeu? E a atividade cultural, ela não é isso. Ela tem as especificidades que infelizmente, a administração não conhece e não reconhece, né? Segue o bonde. Samuel, nos comprometemos aqui em fazer essa conversa com a Secretaria de Cultura do Estado. Tivemos lá algumas vezes, né, recentemente, e a gente tem uma porta muito, muito aberta lá com a Secretaria do Estado, e aí a gente pode trazer essa pauta, né, se não conseguir utilizar a plataforma, mas a gente identificar qual é a plataforma, qual foi a forma de acesso, como chegou a essa plataforma para a gente tentar implantar aqui em Osasco, tá? Então, a gente se compromete aqui de fazer essa conversa lá para que a gente consiga avançar nessas questões da plataforma. Lemelo. Acho que o meu ficou aberto da outra fala mesmo, mas não levantei de novo a mão. Mas achei a reunião assim, bem produtiva. A gente que é acostumado a participar das reuniões, nem sempre, né, Samuel? Nem sempre são bem produtivas. Eu estou achando essa, assim, bem produtiva. Valeu a pena participar dessa vez. Que bom, que bom. A Aline está inscrita. Então, só complementando isso que o nosso colega falou, realmente, a Academia de Letras, Artes e Ciências de Osasco, ALACO, foi um decreto aí de 1975, né? Eu mandei aí por link pelo chat, né? Esse decreto, a lei municipal, eu enviei para vocês, posso enviar depois por e-mail também, né? E eu quero ressaltar que é um sonho meu, assim, a Academia de Letras de Osasco, que eu gostaria muito de estar, né, de poder participar disso, de poder promover esses concursos, né, eu fui aí no ano de 2021 embaixadora de um estilo de rima da Espanha aqui no Brasil, onde eu promovi um concurso literário aí a nível nacional, né, e foi uma experiência incrível, sabe, eu gostaria muito que isso pudesse acontecer voltado para os autores de Osasco, né, através de uma academia de letras de Osasco, que funcionasse, que tivesse aí a pleno vapor, sabe, de atividades, de saraus literários, de concursos, né, isso aberto tanto para autores osasquenses, como uma categoria nacional, né, então, um sonho meu como escritora, né, seria a realização disso, então eu gostaria muito de poder participar futuramente das atividades dessa Academia de Letras, tanto na organização, na administração, no que eu pudesse contribuir, tá? E é isso, e como o Samuel Batista falou, né, um chamamento aí para os coletivos poderem ocupar esses projetos, como o FENAPO, uma chamada aí da Secretaria da Cultura, para quem pudesse se interessar, se inscrever e participar disso de uma forma justa, e quem tivesse mais condições de se envolver nessa parte de organização do FENAPO, né? É isso, também achei essa reunião muito produtiva, né? Agradeço o espaço aí para expor ideias que de repente a gente tem, mas fica só, a gente não expõe, não conversa com ninguém, né? Isso da Academia de Letras também é algo que já está na minha mente já há muito tempo, né? Então eu agradeço a oportunidade de poder estar trazendo isso à tona aqui com vocês, com os colegas, né? Obrigada pelo espaço.
Lê, você aparece aqui com a mãozinha levantada, você está pedindo a fala novamente, tinha abaixado e agora levantou a mãozinha de novo. Não, ficou aí, não sei por quê. Tá, então vamos lá. Mais alguém? Mais alguém quer contribuir aqui com a nossa reunião? A Alessandra colocou aqui que o Toninho é a memória viva de Oz. Ele é o nosso verdadeiro patrimônio histórico-cultural aqui da nossa cidade. Mais alguém, gente? Importantíssima a contribuição de vocês. Eu acho que a gente, na verdade, ontem a gente saiu do primeiro seminário muito feliz, a gente até conversou um pouquinho hoje, né, sobre essa questão da importância desse diálogo, né, a importância da secretaria estar aqui ouvindo, né, de vocês poderem contribuir, né. Ontem a gente falou muito que é um momento inédito, né, no sentido da gente conseguir estar fazendo essa construção de uma forma coletiva, colaborativa, né? E a gente espera que isso se mantenha, né? Não só para a Lei Paulo Gustavo, né? Mas que isso se mantenha, que a gente consiga fazer um calendário, né? Desses diálogos, que seja de uma forma regular, né? Que a gente dê continuidade nisso para que a gente consiga com essas ideias, né, com esses apontamentos, está sempre melhorando e conseguindo avançar na questão da política pública cultural, né, que aí não é só de responsabilidade da Secretaria de Cultura, né, mas é uma responsabilidade nossa. Então, aqui a gente está muito feliz, agradecendo já a participação e colaboração a todos que disponibilizaram o seu tempo para estar aqui conosco, né, construindo, e eu acho que esse é o caminho, não tem nada melhor do que o diálogo para que a gente consiga avançar e atingir o nosso objetivo. Alguém mais quer fazer alguma fala para contribuir aqui com a nossa reunião? Tá todo mundo tímido, tem gente que está só ouvindo ali, Dona Val hoje está quietinha, né? Marisete levantou a mão. Oi, Cris. Boa noite, tudo bem? Alô? Estão me ouvindo? Alô? Alô? Marisete. Tá dando para ouvir? Alô? Deu ruim. Sim, Marisete, dá para ouvir. Então, queria agradecer, né, a vocês pelas informações que vocês passaram. E eu queria perguntar, a Lei Paulo Gustavo, ela tem data para entrar em Osasco, para começar algum chamamento? Oi? Alô? Cris, Alô? vocês entenderam? Cris? Pessoal, a gente vai pedir aqui só a colaboração. Nós tivemos um problema aqui, nós não estamos conseguindo visualizar e nem ouvir vocês. Eu vou pedir só um minutinho para a gente ajustar aqui e aí a gente já retorna, tá bom? Marisete, aí você repete a sua pergunta.
Agora eu tenho que ver meu microfone. Mas, desculpa, vou pedir para você fazer a adivinhação. Marisete? Oi, voltou? Ô, Cris, eu perguntei, eu primeiro agradeci a vocês, né, por todo o trabalho, todas as explicações que vocês estão dando. E eu queria, eu sou ansiosa, eu queria saber se essa lei Paulo Gustavo, ela tem prazo, ela tem data para entrar em vigor? Oi? Alô? Não estamos conseguindo entender nada. Douglas, não dá para ouvir nada, não dá para entender nada. Ela tem que fechar o Ela mutou. Ela mutou. Ela não mudou, eu estou com o áudio aquele cinco igual, que ela fez ela ativa a mãozinha. Agora faz um som. Esse que me ouve. Eu estou ouvindo bem. Então, a lei Paulo Gustavo, ela já foi em vigor. Um decreto que foi de agosto a partir de agosto. Já ficou disponível na plataforma do se inscrever, alguns já fizeram as inscrições. Então, eles estão fazendo com vocês as consultas públicas, né? Eles conseguem fazer realmente quais as necessidades que os fazedores culturais para serem levados apresentam para que sejam destinados às culturas. Eles possam construir tecnologias todas, eficazes, pensando em algumas linhas gerais. Nós, a gente vamos ter, para cada segmento, quem vai abranger esses digitais, vai abranger capacitação, melhorias, projetos de festivais, projetos específicos, projetos de livros, relações com CD, DVD, ou uma atividade cultural que fale sobre o tradicional, estabeleceram essas diretrizes. Olha o chat. Nossa, olha. Abre por favor o chat. Sabe? Só confirmando, além da Marisete, tem uma lei com muitos pontos que não depende de dentro.
Tá lento. Tá aberto, né? Ó, você não consegue escrever. Travado? Tá travado? Você se mexendo. Aí. Pelos feeds. Pelas folhas. Vê se agora melhorou o áudio. Ah, então tá. Bom, só vou dar uma retomada então mais breve. A Lei Paulo Gustavo, a partir do dia 12 de maio agora de 2023, já entrou em vigor e a plataforma Transferigov, que os municípios e estados já podem encaminhar seus planos de ação. Esse bate-papo que a gente está fazendo com vocês, os seminários, é para a gente começar a tirar as demandas que os segmentos têm dentro das suas áreas, no caso aqui, as áreas artísticas, né? E também a gente vai buscar fazer a busca ativa de outras atividades, outras demandas culturais, que não só as artísticas, para a gente começar a construir o nosso plano de ação. Ele precisa ter minimamente uma indicação de quantos editais nós vamos ter, os valores para esses editais, né? E qual é a linha de fomento que a gente vai utilizar, minimamente como abranger aí as ações afirmativas, as ações de acessibilidade, né? Tendo feito isso, depois a gente vai fazer a construção dos editais detalhadamente. Mas a gente tem 60 dias, a partir do dia 12 de maio, para apresentar o nosso plano de ação, para que o Ministério da Cultura possa avaliar o nosso plano de ação e aprovar ou não, para poder transmitir os recursos. Responde sua pergunta, Marivete. Aparentemente a Marivete não está mais na sala, eu acho. Marivete saiu. Tentar ver se a gente aproveita então o momento para a gente dar o encaminhamento da escolha do representante, né? Alguém aqui se candidata a ser representante do segmento da literatura? Não precisa brigar, um por vez, né? Tá todo mundo... Acho que é importante aqui dar um direcionamento. Nos seminários de ontem, né, no segmento do artesanato e o segmento da dança, a gente já direcionou essas questões dos representantes,
E aí a gente gostaria de finalizar essa reunião já tendo um representante da literatura para compor a comissão, né? Qual que é a nossa ideia? Ontem, nos 2 seminários, a gente falou um pouquinho, foi proposto a criação de um grupo de WhatsApp, né, onde, além dessa reunião, pudesse ser discutido, colocado ideias, né, então a nossa proposta era que o segmento levantasse as suas demandas e levantasse também os mecanismos para a gente conseguir suprir e atender essas demandas, né. Alguns segmentos já têm um grupo de WhatsApp, né, que são as setoriais, e alguns segmentos a gente não tem representante, né, no conselho, e eles decidiram a criação de um grupo de WhatsApp onde pudesse ser discutido outras pautas, né, para trazer isso pronto para a Assembleia Presencial no dia 31. Então, eu deixo aqui o espaço, né, para 2 pontos. A escolha do representante, né, se alguém já se prontifica, né, se a gente já tem aqui a indicação de um representante, e a questão de como dar continuidade nessa reunião de hoje, né, se por meio da criação de um grupo de WhatsApp, e aí fica aqui a sugestão para definição do segmento. Alguém se habilita? Alessandra, você estava falando? Isso. Seria só para fazer os encaminhamentos? Na verdade, esse representante seria para colher as demandas do segmento, né, dar os encaminhamentos, trazer para a Assembleia Geral e também para acompanhar o processo, né, acompanhar o processo de juntar essas informações para que a gente possa finalizar o plano de ação e partir para a elaboração dos editais, né, dos chamamentos, enfim. Tá, eu posso me candidatar. Mais alguém? Mais alguém se habilita? Bom, acho que não tendo outra indicação, a gente permanece aqui com a Lê. Concordância de todos aqui? Se vocês puderem levantar as mãos ou colocar lá no chat, aí, Cadu, sim, Aline, sim, né? Isso, Negríssima, a princípio indicação para literatura, isso, correto. Então, temos aqui a nossa representante do segmento de literatura, a Lê. Negríssima, você levantou a mão para votar a favor ou você quer fazer uma fala? Negríssima. Ah, votou. Perfeito. Bom, então todos de acordo, temos a nossa representante Alessandra, e agora fica aqui a critério do segmento se será montado um grupo de WhatsApp para discussão, né, para esse levantamento dessas demandas, ou de que forma que vocês vão querer tocar esse levantamento de informações. Ale, você tem alguma sugestão? Eu posso passar o meu telefone, porque aí quem não tiver no grupo da literatura, né, eu incluo essa pessoa, peço para a Carol incluir, para que possa ter esse debate. Perfeito. Todos de acordo? Se puder escrever no chat. Cadu, ok. Aline, ok. Samuel, ok. Então, Ale, eu vou pedir para você deixar o seu telefone aqui, tá? Negríssima também, ok.
A Lê já colocou aqui o telefone, importante que todos anotem aí, tá? Para dar continuidade nessa discussão, para a gente fazer esse levantamento das demandas. Alguém tem mais alguma colocação? Não tendo mais colocações, nós agradecemos aqui mais uma vez a presença de vocês, né? Muito importante que a gente dê continuidade nesse diálogo, e nós gostaríamos desde já pedir a colaboração de vocês para que vocês nos ajudem a divulgar, né? Hoje nós estamos no segundo dia de seminário, então ainda hoje a gente tem mais um seminário com a galera da música, né? Amanhã e segunda-feira nós ainda teremos mais seminários, então é importantíssimo que essa informação chegue, que a gente consiga ter a participação, né? A gente até fala muito que quanto mais mãos trabalhando nisso, a gente tem menor possibilidade de errar, né? A gente pode até errar, mas errar menos. Então, a gente pede a colaboração de vocês aqui, que vocês nos ajudem a divulgar, repasse nos coletivos, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que a gente consiga atingir o máximo de participação popular nesse processo. Tá bom? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? Então, gente, muito obrigada pelos trabalhos de hoje. E vamos, que a gente tem muito trabalho pela frente. Gratidão a todos pela presença.